Obrigado, viu? Boa noite a todos. Hoje nós trouxemos um estudo bem interessante, intitulado Questões acerca da depressão e do suicídio. Por que é um assunto interessante? Porque é um tema muito recorrente nos dias de hoje. A depressão, um estudo de 2011, mostra que 120 milhões de pessoas no mundo têm um estado de depressão maior, que é um tipo de depressão caracterizado por alguns sintomas, desânimo durante um certo período, sintomas físicos e psíquicos. Ou seja, seriam 120 milhões no mundo com essa patologia, que é muito difícil para a pessoa que tem e muitas vezes para os familiares também, porque a depressão é um estado que deixa muito desanimado, triste, às vezes com choro fácil, muitas vezes a pessoa fica quieta, fica num canto, não gosta de falar. Pode ter também sintomas físicos, cansaço, sensação de aperto no peito, insônia, de forma que é uma doença que é bastante comum e causa bastante sofrimento. Além da depressão, nós viemos fazer também um estudo a respeito do suicídio, que é uma característica típica do depressivo. A depressão ela pode vir acompanhado com o suicídio ou com ideias suicidas. E a Organização Mundial de Saúde diz que no mundo são 804 mil suicídios por ano. E que no Brasil, em 2012, morreram 11.800 pessoas de suicídio. Olha que coisa absurda, 11.800 pessoas se mataram no Brasil. Então são dados alarmantes. Por que são dados alarmantes? Porque a gente sabe, principalmente através da doutrina espírita, que o suicídio talvez seja a pior coisa que um espírito pode fazer, é atentar contra a própria vida. Nós reencarnamos para que superemos as nossas provações. A vida na Terra é uma bênção que Deus nos deu, proporcionando isso aqui para a gente, porque tem muito espírito lá querendo vir para cá. E Deus dá essa oportunidade para nós. E nós somos carregados de uma substância que a gente não vê, que a parte física, a ciência ainda não descobriu, mas que chama fluido vital. Esse fluido vital é o mesmo que faz com que uma planta tenha vida. É o mesmo que faz com que um animal tenha vida. O que seria? Reproduzir, crescer, morrer, viver. Já os minerais não têm esse fluido vital. Essa carga de fluido vital, ela vai se acabando aos poucos, de forma que de uma maneira natural, todos nós vamos morrer. Uma vez que eu tiro a minha vida, é uma coisa não programada. Eu rompo traumaticamente com os fluidos que estão previstos para durarem. De forma que o meu espírito é arrancado do corpo físico, e essa energia que fica sobrando nos mantém de certa forma conectados ao corpo, mesmo enquanto espíritos. É onde a doutrina espírita fala que o suicídio causa todos os sofrimentos que a gente conhece. Porque a pessoa ela vai estar ligada ao corpo e vendo o corpo apodrecer, sentindo as dores da morte, até que esse fluido vital se esgote. Se for para eu viver mais 40 anos, eu vou viver 40 anos grudado nesse corpo. Então, vocês imaginam o martírio que é. Então, a gente está falando isso porque é uma das piores coisas que um espírito pode fazer, é se matar. Então, quando vemos os dados do mundo, do Brasil,
Nós temos que ficar atentos com relação a isso. Não só à depressão, não só ao suicídio, mas às vezes às ideias suicidas. O pensamento de extermínio próprio, que muitas vezes nós podemos ter também. Então, para falar acerca da depressão e do suicídio, a gente procurou uma historinha que está contida nesse livro, que chama Saúde Mental. É um psiquiatra mineiro, Dr. Jaider, que ele faz o tratamento médico e o tratamento espiritual lá no Hospital Allan Kardec, lá em Minas Gerais, Hospital André Luiz. E ele conta pra gente a história de uma senhora de 40 anos de idade, casada, com filho do primeiro casamento, escritora, um bom perfil intelectual, espírita. E que certa noite ela chegou para a irmã e falou: amanhã eu quero ir lá na feirinha de artesanato, bem cedo, passa para me acordar amanhã de manhã. E ela já estava com o pensamento do autoextermínio. Mais tarde a irmã veio achá-la em casa, em coma, a respiração ofegante, sem batimento, branca, gelada. Saiu correndo e levou para o hospital. Ela havia tentado suicídio, ingeriu uma grande quantidade de medicações, que são os hipnóticos, os calmantes, que são depressores do sistema nervoso central. Então a pessoa vai tendo dificuldade no batimento cardíaco, a respiração fica insuficiente, até que faz uma hipóxia e a pessoa pode morrer, porque não consegue respirar, não consegue bater o coração. De forma que ela foi socorrida, ficou internada várias semanas no hospital, na UTI, fez aquela traqueostomia para ajudar a respirar. E o médico, conta o Dr. Jaider, falou: eu só dou alta para ela se vocês levarem no hospital psiquiátrico. E foi o que aconteceu, foi quando ele conheceu-a. E ela já tinha se recuperado um pouco e ele passou a acompanhá-la. Nesse acompanhamento que ele fez com ela, ele notava que ela era uma pessoa extremamente calma, de fala tranquila, totalmente orientada, consciente, como nós aqui, e estava extremamente arrependida do que fez. A todo momento o arrependimento, ela voltava à tona a questão do arrependimento. Então, aí vem as questões que ela fazia para o Dr. Jaider, que são as questões que a gente vai discutir hoje. Conhecendo o Espiritismo, como intentar contra a minha própria vida? Conhecendo o Espiritismo, como deixar de ficar tão deprimida a ponto de querer me suicidar? Sabedora das consequências do meu ato, por que não consigo evitar essa situação? Então ela é espírita, conhecedora das coisas, mesmo assim ela é depressiva e ela tentou contra a própria vida. Então a gente quer entender hoje, não é um estudo amplo sobre suicídio, sobre depressão, é tentarmos entender por que, mesmo sendo espíritas, temos muitas vezes ou pensamentos ou comportamentos depressivos e às vezes pensamentos ou ideações suicidas. O que a medicina nos fala a respeito da depressão? A medicina, ela fala para a gente, isso aqui é um estudo a respeito da fisiopatologia. Qual é a causa da depressão? É um estudo do ramo da psiquiatria, que estuda as doenças da mente. Então ele fala, os estudos com famílias, gêmeos e até adotados indicam a existência do componente genético para a depressão, tanto a unipolar quanto a bipolar. Ou seja, família já é uma causa de depressão. Porque se uma pessoa que é adotada, que não tem relação genética, o outro que é parente, o outro que é casado, eles notam que existe uma semelhança aí. No entanto, esse modo de transmissão genética não foi definido. Puxa, qual que é o problema da síndrome de Down? É a trissomia do cromossomo 21, era para ter 2, tem 3. Acabou. Definiu a origem genética. Aqui ainda não se definiu. Acredita-se
que a causa da depressão seja multifatorial, várias causas que levem a esse sintoma. Recentemente, tem se estudado bastante os fenômenos neuroquímicos e de neuroimagem. O que é isso? Percebeu que existia no neurônio, quando ele se conecta com um outro neurônio, uma diminuição nessas substâncias, que são neurotransmissores. Esse seria o normal e esse seria o patológico. Essa substância são basicamente a serotonina, que é um neurotransmissor que tem no cérebro. E viu que quem tem depressão tem menos serotonina. Isso está provado. Agora, por que tem menos serotonina? Aí não fala. Viu-se também que nos exames de PET scan, que capta a função do cérebro, não é uma foto olhando, ele percebe a utilização do oxigênio, a utilização da glicose. Percebeu-se que na depressão existe uma alteração física. Então aqui é o paciente normal e aqui é o paciente com depressão. Hoje em dia as medicações, elas atuam aqui. Elas aumentam a quantidade de serotonina, impedindo que essa serotonina seja recaptada pelo neurônio. A serotonina cai ali e faz a função de transmissão. Só que aí ela é captada pelo neurônio. Então o remédio ele deixa mais. Então melhora o meu humor. Então esta parte, que é a parte física da medicina, da psiquiatria, já é uma justificativa do porquê que eu, como espírita e conhecedor das consequências do suicídio, muitas vezes posso ter uma ideia suicida, porque é uma doença física também. Então, gente, quem tem depressão não tem que vir no centro tomar passe. Tem que vir no centro tomar passe, mas tem que fazer o tratamento médico. Não tem que ir na igreja evangélica para o pastor curar, afastar espírito. Tem que ir na igreja com a sua fé, mas tem que ir no médico, psicólogo, acupuntura, fazer atividade física, porque é uma doença física. A atividade física ela tem potencial para regular isso aqui também. Então a depressão tem que ser tratada também da parte médica. Não é porque eu sou espírita que eu não tenho pouca serotonina nos meus neurônios. Não é uma desculpa. Vamos passar em frente. A outra questão é a questão moral. Tem um livro muito legal que chama Arte como Terapia. É um filósofo francês, é bem interessante. Eu trouxe para exemplificar isso aqui para a gente. Tá? O nosso estágio evolutivo, nós sabemos que a nossa moral não é das melhores. Nós estamos nesse planeta de prova e expiação. Não é a minha, não é a do senhor, não é da senhora. Todos temos uma moral mais baixa. E esse livro ele conta, através da arte, uma maneira de percebermos as coisas. Então ele mostra aqui, pode apagar um pouquinho? Uma casa rica. Aqui ele mostra um quadro da família, os brasões, as armaduras, e ele é intitulado O Último Dia no Solar. E a família vai vender a casa. E a gente olha aqui o pai com a bebida alcoólica, um quadro aqui de cavalo, então ele era um alcoólatra e apostador de cavalos, de forma que ele perdeu a casa, provavelmente numa aposta dessa. Além disso, ele já está ensinando o filho nesses prazeres da bebida, nos prazeres da bebida requintada. E aqui a gente vê a esposa, né, o pessoal da família desanimado. Quando eu olho para ele, eu vejo, ele não é um monstro. Pelo contrário, a gente vê que ele tem um sorriso legal, ele tem uma boa postura, ele está bem vestido. Ele não é um monstro, é uma pessoa como nós. Eu vejo também que ele está querendo divertir a turma, ele está querendo animar o pessoal. Só que o problema dele e nosso
são esses pequenos deslizes da vida. No caso aqui fica bem evidenciado uma moral direcionada às vezes para o vício da bebida e já ensinando o filho. Pode acender, fazendo favor. Então, gente, os pequenos deslizes que nós temos na vida, eles vão nos trazer o processo de vibração mental de acordo com o que eu faço. Se eu vou lenta, progressivamente, mantendo esses pequenos deslizes, isso se torna um automatismo, uma coisa automática. Se eu estou acostumado a acordar de manhã, não falar bom dia para ninguém, é o meu normal. Eu acredito que seja o normal. Então eu vou fazer sempre isso. Se eu tenho a mania de ficar sempre emburrado, bravo, sem ter conversa com os outros, eu vou assumir isso como meu normal. E vou levar minha vida fazendo sempre isso. De forma que esses automatismos, muitas vezes, nos levam a comportamentos inferiores, porque a nossa moral é baixa. E esses comportamentos inferiores, sendo repetitivamente, eles vão nos contaminar. Então, por exemplo, o egoísmo é uma coisa que a gente faz bastante, somos todos egoístas. Eu não ajudo em casa, minha esposa se vira com as coisas, não quero cuidar do filho, chego em casa, meto o pezão lá em cima do sofá e vou assistir TV. Está errado. No trabalho eu sou todo sorriso, em casa eu sou emburrado, né? Às vezes os vícios, não só vício de bebida, de droga, mas vício às vezes sexo. Então eu fico o dia inteiro na internet vendo coisa, quando eu vou assistir novela, aí eu vejo a foto da modelo na piscina, eu estou sempre pensando naquilo, é um vício. E o pior de todos os vícios, o pensamento fixo, que é o que acontece com a gente. Meu marido está me traindo, pronto. A pessoa passa anos achando que o marido está traindo, ela não tem coragem nem de perguntar para ele, mas ela passa o dia inteiro, nossa, ele numa hora dessa ele deve estar com a outra. Isso vai contaminando a pessoa só pensa nisso, embora ela não traduza, às vezes ela tem medo, ou ela sabe que não acontece, mas o medo é tão grande que ela sempre fica com o pé atrás. O trabalho, eu estou lá trabalhando, eu estou fazendo, só que eu estou emburrado, eu não falo para ninguém que eu não estou contente com o meu salário, que eu estou precisando de mais dinheiro, que eu estou precisando comprar isso, mas eu estou lá emburrado, com esse pensamento fixo de que eu estou ganhando pouco, ou de que o meu colega está largando as coisas nas minhas costas. Eu não falo para ninguém, mas eu estou pensando, eu estou vibrando. E essa vibração é negativa. Outra coisa que é péssimo, o hábito de não fazer nada. De não fazer uma caridade, de não vir assistir uma palestra. É só televisão, é só internet, é ficar o dia inteiro à toa, sem ter o que pensar. Então a falta às vezes de pensamentos enobrecedores, de uma atividade laborativa, também é causa para que eu fique vibrando negativamente. E quando eu vibro negativamente, que é o que todos nós fazemos, sim, nós podemos, mesmo sendo espíritas, pensarmos em atentar contra a nossa vida. Mesmo sendo espíritas, nós podemos entrar em depressão. É uma coisa nossa, da nossa evolução. E aí a gente parte para a questão da racionalização. O que é racionalizar? É ter o conhecimento das coisas que nos cercam. Hoje nós estamos tendo conhecimento sobre depressão e suicídio. E sobre por que eu posso entrar em depressão e suicídio. E a fé sempre foi um grande guia para a gente. Por exemplo, o cristianismo, antigamente até hoje, ele dá as diretrizes. A Igreja Católica ela dá as mesmas diretrizes que as nossas. Antigamente, como que era a maneira como eles ensinavam que era errado? Através do medo. Então eu pego, por exemplo, essa obra aqui, que seria o inferno. Então eu vejo, apaga um pouquinho, por favor.
eu vejo as pessoas nuas, todas em sofrimento, eu vejo aqui atrás pedras, tudo escuro, eu vejo aqui alguns capetas pegando, então um sofrimento total. Pode acender. As pessoas antigamente não tinham acesso à televisão, nem revista não tinha, então via uma obra dessa e o padre ia lá e falava, ela evitava de pecar, porque ela tinha medo de ir para o inferno. Não deixa de ser uma racionalização. Eu ia pecar, eu lembrava dessa imagem. Meu Deus do céu, deixa eu ficar longe disso. Até hoje fazemos isso. No Espiritismo também. Quando a gente vem aqui e conta para vocês o que acontece com o espírito quando ele desencarna por suicídio, todo mundo fica apavorado. Esse livro é um livro fundamental na doutrina espírita, chama Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Quem escreveu ele, psicografou, é o Camilo Castelo Branco, aquele escritor português que se suicidou. Um livro fantástico. Todo mundo tem que ler isso aqui urgente. Primeiro capítulo, título, Vale do Suicida. Você lê e já sai inteirinho arrepiado. Deus me livre. É assim. Porque é uma maneira de racionalizar. Eu não posso fazer isso. Agora, a doutrina espírita, ela vai muito além disso. Ela é uma doutrina coerente. Eu vou partir de informações coerentes que os espíritos nos passaram para formular as minhas ideias. Então, nós não estamos aqui para falar, não se suicida, que senão você vai parar lá no Vale do Suicida. Não é isso. Agora, eu sei que eu tenho várias encarnações para trás, que eu tenho culpa no cartório e que eu estou aqui para melhorar. Eu estou aqui para superar as provações. Eu recebi a dádiva de vida para que eu consiga me aprimorar. E que se eu não fizer isso, eu vou ter que voltar de novo para fazer as mesmas coisas. Então a racionalização espírita, ela é diferente. Ela vai criar na pessoa a necessidade da melhora. Então, quando eu falo em racionalização, é no sentido de criar a ideia na minha cabeça. Por que eu sofro? Por que eu estou depressivo? Por que eu tenho ideias suicidas? Por causa da genética? Por causa da moral? E eu vou criar mecanismos para que eu não caia nisso. E quando eu não caio nisso, eu fico curado. Curado em que sentido? Sou mais feliz e estou evoluindo. Tá? Então, o espiritismo ele pode ajudar. Eu sou espírita, estou depressivo, tenho ideia suicida. Como pode um negócio desse? O espiritismo ajuda, mas ele não deixa de falar para a pessoa, né, que ela tem necessidade de cuidados. Então, já a título de encerramento, nós temos oportunidades de crescimento. Nós temos a vivência corporal. O que seria a vivência corporal? Nós já sabemos tudo que a gente precisa. Quem lê o Céu e o Inferno, vê lá as leis que já vêm impregnadas na gente. A lei de conservação é um mecanismo, é um reflexo nosso. Se vem alguém, eu vou fugir. Se acontece uma coisa ruim, é um reflexo, já tá impresso no meu subconsciente. A lei de evolução, a necessidade do aprimoramento, ninguém precisa chegar para a gente falar isso. Nós já sabemos isso tudo. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a caridade. Eu preciso não desejar a mulher do próximo, não matarás. Gente, isso vem da época de Jesus. Nós já sabemos o que devemos fazer. Isso não tenha dúvida. Eu sei que eu não devo me matar. Agora, muitas vezes, gente, muitas vezes não, sempre, nós temos que ter vivência corporal. Apaga um pouquinho, fazendo favor. Essa foto aqui é de estudo, tá? É uma foto dessa artista, chama Divórcio em Moscou. Não precisa nem falar muito.
Eu acho que a foto ela traduz o que é aquele momento que a pessoa fala, então vai, eu te vejo no tribunal. Não enche o saco, não aguento mais você. Né? É uma vivência corporal. Eles estão passando por isso por opção própria. Então, tudo o que eu venho sofrendo é uma opção que eu tenho. Pode acender, fazendo favor. É uma opção que eu estou fazendo. Se eu estou sofrendo um divórcio, é uma opção que eu fiz. Se eu estou sofrendo uma dor física, se eu estou passando necessidade financeira, se eu estou em depressão profunda, sim, é uma opção. É uma vivência necessária, é uma provação. Agora, a partir do momento que eu sei disso tudo, eu tenho que dizer, eu vim aqui para isso. Isso está me fazendo sofrer? Eu vim aqui para isso. Eu vou ter que passar por essa situação. Eu vou me reaver com o meu inimigo, eu vou deixar o vício da bebida, eu vou respeitar mais o meu marido, minha esposa, eu vou cuidar mais dos meus filhos, eu vou ter mais responsabilidade no trabalho, eu vou cuidar dos outros, eu vou fazer caridade, eu vou criar técnicas para sair disso. Quando eu estiver sofrendo, quando eu estiver reclamando, quando eu estiver com depressão, eu tenho que pensar, eu vim aqui para isso. Então, a depressão não é uma doença que eu escolho. Ninguém fica deprimido porque quer, não é uma escolha própria, é uma doença. Fulano tem câncer, não adianta eu chegar para ele e falar, se vira meu amigo, você tem que ficar curado disso aí, não adianta. Eu preciso fazer quimioterapia, cirurgia, radioterapia, para que ele fique curado. A depressão, a ideia do suicídio é uma doença. Se vira aí, pô, fica mais animado, vai na academia, vai rezar. Não basta. Eu preciso de tratamento. E o tratamento é feito de duas maneiras. A parte médica, às vezes medicações, a psicóloga, que é a terapia, a acupuntura, atividade física, boa alimentação e principalmente a parte espiritual. Eu ter o conhecimento moral do que eu estou falhando. Que a nossa moral é baixa, eu sei que é. Agora, o que eu estou falhando? Preciso descobrir. Se eu tirar esses pequenos deslizes, vai me facilitar muito a vibração. Eu vou vibrar melhor e eu vou ficar livre do desânimo. Isso vai me ajudar no tratamento da minha depressão e do meu suicídio. Então é fundamental que deixemos de lado isso. Quem tem depressão, quem tem ansiedade, e aí é um recado direto para a pessoa que tem isso, não adianta falar, eu não quero, eu não quero ser assim. Começa aquela batedeira, aquela sensação ruim no corpo, desânimo. Como é que pode? Eu sou espírita, eu tenho conhecimento, eu não posso ficar assim. Não adianta. Nós precisamos do auto-perdão. Se eu sou depressivo, não adianta eu ficar me culpando. Eu tenho que ter noção do que eu errei, mas eu tenho que tocar para frente. Se está vindo a sensação ruim, eu vou me perdoar. Chama auto-perdão. Me perdoei, aí eu vou procurar um caminho melhor para mim. Aí eu vou conseguir me ajudar. Se eu não me perdoar e ficar batendo nessa tecla, como que pode? Eu fui no centro, eu ouvi a palestra, eu tomei o passe, o médico está dando um remédio e eu continuo igual. Sim, continuo igual. E talvez vai morrer igual. E talvez vai reencarnar de novo, vai estar igual também. Por quê? Porque ainda estamos nesse processo de vivência. Eu tenho que ter paciência, nós somos seres milenares. Eu estou igual, eu aceito a minha doença sem reclamar, o meu sofrimento físico, financeiro,
o meu sofrimento amoroso, eu aceito o sofrimento sem reclamação, eu vou estar passando pela prova que me foi colocada, a prova que eu mesmo coloquei. Aí eu vou ser feliz, se não nessa encarnação, quando eu chegar no plano espiritual ou em outras encarnações. De forma que a mensagem para a gente hoje, além da depressão, além do suicídio, é que nós tenhamos paciência e fé em Deus. A nossa vida não é isso aqui, não é essa meia hora, não é esse ano. Nossa vida é eterna. Tem tempo para a gente fazer tudo. Nós não precisamos ter ansiedade. Tem tempo, inclusive, para a gente se curar. O que a gente não pode é fazer uma besteira como a do suicídio. Eu agradeço a atenção de todos. Boa noite.